Repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui, fala comigo hoje, desde já eu consagro a minha semana ao Senhor. Eu consagro, Senhor, todas as decisões que eu terei que tomar, as interações que eu terei, as conversas que eu terei. Eu peço, ó Deus, seja glorificado, me guia e me dá sensibilidade para ser liderado pelo Teu Espírito Santo. E hoje, Pai, nessa mesma sensibilidade, fala ao meu coração, me confronta e me conforta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem orou com fé isso? Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje nós vamos entrar rapidamente já na palavra, e nós estamos falando sobre algo que a gente acabou de orar. Nós estaremos falando sobre algo que é: Deus, nós queremos consagrar todas as nossas decisões ao Senhor. Quantos aqui querem ter a palavra de Deus para tudo que você faz na tua vida? Não é verdade? Porque, na verdade, nós não somos seres onde temos uma vida que é sagrada e uma vida que é secular, que não é sagrada. Tudo que nós fazemos, uma vez que você está em Cristo, tudo que você faz é espiritual. Talvez para a pessoa que está olhando de fora pense: não, mas você está só dirigindo o carro, está preso no trânsito. Mas aquele momento dentro do teu carro é algo espiritual. Às vezes você pensa: mas eu estou aqui na cozinha preparando aqui um jantar para minha família. Aquilo lá é adoração a Deus. Estava falando também, às vezes você fica preso no teu dia a dia, no teu trabalho, atrás de uma tela de computador, tentando resolver problemas, respondendo e-mails. Entenda que aquilo, a maneira, a postura do teu coração determina se aquilo é adoração ou não. E você pode fazer coisas que parecem ser o cotidiano e talvez coisas levianas do dia a dia, mas se o teu coração estiver focado naquilo que é o espiritual, isso é adoração a Deus. E por isso que quando nós entendemos que nós vivemos essa vida, e se você estiver anotando, hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, tá? Como muitas vezes. Então você vai anotando, eu vou abrir bastante versículo, vou dar alguns termos, você vai anotando, depois você medita nisso, o Espírito Santo vai continuar a falar ao teu coração a respeito dessa palavra. Mas, sabe, nós queremos viver coram Deo. Fala comigo, coram Deo. A palavra coram Deo é C-O-R-A-M e depois Deo, D-E-O. O que significa isso? Sob o olhar de Deus. O C-O-R é de cor, que nem você enxerga a cor vermelha, a cor azul, a cor verde, né? Então você enxerga a cor porque existe algo na tua córnea que detecta aquela cor. E na verdade é do latim que diz olhar. E tem a ver com você estar debaixo do olhar de Deo. Coram Deo. Eu e você, nós somos chamados a vivermos debaixo do olhar de Deus, não apenas quando você está na igreja, não apenas quando você está no teu link, ou lá na Zion Global Conference. Em todo momento eu estou debaixo do olhar de Deus. Quando você vive tua vida com essa convicção: eu estou vivendo debaixo do olhar de Deus, quem concorda que isso vai afetar todas as suas decisões? É por isso que nós vamos falar hoje, se você estiver anotando, o título é A Opinião de Deus. Eu quero falar sobre a opinião de Deus, porque é importante que nós venhamos pegar a opinião de Deus para todas as áreas da nossa vida, porque Deus tem uma opinião acerca de toda a área da tua vida. Você acredita nisso? Que Deus tem uma opinião, Ele tem uma perspectiva acerca da tua vida financeira, da tua vida emocional, da tua saúde mental, do teu casamento, da maneira como você trata os seus empregados, a maneira como você trata as suas autoridades. O Senhor tem uma opinião acerca da maneira como você cria seus filhos. O Senhor tem uma opinião acerca da tua sexualidade. O Senhor tem uma opinião acerca o teu entendimento de filosofia, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, aonde você vai. Deus tem uma opinião acerca de tudo na tua vida. E se você falar assim: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero te dizer que é importante que você pegue a opinião de Deus. E a opinião nada mais é do que uma perspectiva, do que um ponto de vista.
Olha só o que o rei Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus, que já passou por essa terra, ele já escrevia isso em Provérbios capítulo 3. Abre aí comigo, esse aqui é o primeiro de muitos versículos que nós vamos abrir. Então hoje, se você está com a tua Bíblia aí, fique bem pronto. Às vezes você não vai conseguir chegar num versículo, mas anota e depois você lê com calma em casa, tá? Primeiro versículo que nós vamos abrir é Provérbios 3, versículo 5. Ele diz aqui: confie no Senhor de todo o coração. Para por aqui. É uma frase tão simples e às vezes a gente passa por ele tão batido, tão rápido, porque nós, quem aqui está no podcast A Bíblia em um Ano aí? Você está acompanhando o nosso plano de leitura da Zion? A Zion, para você que é novo aqui, a gente tem um plano de leitura, a gente lê a Bíblia inteira em um ano, todo mundo junto. A gente tem um podcast que narra a Bíblia para acompanhar, então você lê e escuta. Eu estava conversando aqui com um dos líderes aqui mais antigos aqui da nossa casa. Ele tem um filho adolescente. Ele falou assim: você acredita que eu estava voltando de algum lugar com meu filho? O meu filho falou assim: pai, eu tenho uma coisa séria a conversar contigo. Ele falou assim: que é, filho? Eu tenho percebido que o senhor está só escutando o podcast e não lendo a Bíblia. Estou preocupado. Falou: pai, é importante você ler também. Enfim, mas o podcast facilita tanto que a gente vai passando pelas coisas. E ele estava falando para mim, o filho dele está no Flow. Ele falou assim: cara, o meu filho fez a escola bíblica do Flow, e eles estão tão envolvidos na leitura da palavra, e é incrível. Ele falou assim: é incrível pensar que o meu filho adolescente, que ano passado não queria saber nada de Deus, estava lá com os amigos dele lá da escola dele lá, que não conhece Jesus, fazendo as coisas dele, de repente foi só começar uma leitura bíblica, que agora ele está com algo desperto espiritualmente no coração dele, falando assim: eu quero mais disso, e a tal ponto que está cobrando o pai. Enfim, mas a gente passa batido em algumas frases que carregam verdades muito profundas. Olha só isso que a gente acabou de ler: confie no Senhor de todo o coração. O que indica que é possível você confiar no Senhor com parte do teu coração. E eu me questiono: será que eu confio no Senhor com a totalidade do meu ser ou com a parcialidade de quem eu sou? Ele diz: não dependa do seu próprio entendimento. Então muitas vezes nós temos um andar espiritual onde uma parte é confiada no nosso entendimento, a outra parte é confiada no entendimento do Senhor, ou na opinião de Deus. Deus, nessa área da minha vida, eu quero a tua opinião. O que eu faço para consertar o meu casamento? Deus, o que eu faço para o meu filho ser um homem de Deus um dia? O que eu faço para o Senhor tirar a gente dessa situação financeira aqui que a gente não aguenta mais? Agora, essa área aqui, esse aqui é o meu entendimento. Ele fala: não, eu preciso ser dono de tudo. Eu preciso ser rei total. É isso que ele diz. O rei, ele não é soberano sobre parte do reino. Qualquer rei que é rei de verdade, ele tem soberania total do seu reino. É isso que Deus fala: se eu sou o rei do teu coração, eu tenho todo o teu coração. Versículo 6: busque a vontade dele em tudo que fizer, não apenas nas decisões que você considera decisões espirituais, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Quantos aqui querem enxergar o caminho que você deve seguir quando Deus te mostrar? Tá bom, isso é algo que está no nosso coração, nós queremos saber. Deus, ele fala assim: você quer saber o caminho que você deve seguir? Eu vou te mostrar a minha opinião, eu vou te dar a minha perspectiva. Você quer isso? Sim, Deus, eu quero. Então eu preciso de totalidade. É isso que ele está dizendo. Se você me der todo o teu entendimento, ou melhor, todo o teu coração, e não se apoiar no teu entendimento, se você me buscar em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo o que fizer, aí então você merece a minha opinião. Porque Deus valoriza tanto a opinião dele que ele não dá para aqueles que o buscam parcialmente. Então a pessoa está desesperada, ela pensa: vou tentar aqui, sei lá, minha avó aqui era católica, vamos lá rezar lá para a santa lá da minha avó. O meu tio lá, ele está nesse negócio de meditação, vou tentar com esse negócio aqui também. E daí tem os meus amigos que têm bastante contato, eu vou pedir para eles me ajudarem com alguma coisa lá, alguém que eles conhecem. E também tem a igreja, vou lá no domingo, pego um culto. Sabe aquela pessoa que está dando tiro para tudo quanto é canto? Você conhece essa pessoa? Talvez você esteja aqui nessa situação. Quero dizer para você, está no lugar certo, na hora certa, porque Deus está te trazendo justamente a resposta. A resposta está numa entrega total, e daí ele vai te dar opinião. Ele está pronto, porque ele quer te dar a resposta e direção daquilo que você tem que fazer. E o Senhor fala: se você conseguir abrir mão de tudo e confiar,
todo a tua, sabe, você vai apostar tudo num só lugar, que é Deus. Aí então eu vou lhe mostrar o caminho que você deve andar. Por quê? O homem carnal, e eu sei que nós todos batalhamos com carnalidade, eu batalho com a minha carnalidade. O homem carnal, ele tem a tendência de ser guiado por seus instintos e por seu próprio entendimento. A gente tem que lutar contra isso. Porque o homem espiritual, que é o que você quer ser, uma mulher espiritual, um homem espiritual, você quer se assegurar que a cada passo das decisões da tua vida, você tem uma opinião de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Deus, o que o Senhor acha sobre esse assunto? Você escutou Deus sobre aquilo? Deus, o que a tua palavra ensina sobre esse assunto? Você escutou Deus sobre isso? Então a cada passo você quer ter a segurança que todas as áreas da tua vida existe um respaldo da opinião de Deus. Então a busca por essa opinião do Todo-Poderoso, uma outra maneira de nós chamarmos isso é a busca pela sabedoria de Deus. Então se você estiver anotando, a pessoa que fala assim, eu quero a opinião de Deus, o que ela está querendo dizer? Eu quero a sabedoria de Deus. A pessoa está buscando a sabedoria de Deus. E 1 João capítulo 5, abre lá comigo, segundo versículo que a gente vai abrir hoje, 1 João capítulo 5, lá no final, não o evangelho de João, mas a carta de João. Sabe, enquanto você está abrindo, quantos concordam que o mundo que nós vivemos está de uma maneira urgentemente, desesperadamente, precisando da sabedoria de Deus? Concorda comigo? Eu não quero saber qual país que você vive, que você está me assistindo. Eu sei que isso aqui acaba indo para a internet. Eu não sei de onde as pessoas assistem, mas eu quero dizer algo que inclusive isso aqui é bem interessante. Eu estava literalmente semana passada na Grécia e tinham pessoas que falavam assim, eu assisto os cultos da Zion. Você está aqui em Atenas, eu não sabia. Ele falou assim, você sabia que um dado aqui interessante para nós orarmos pela Grécia? A Grécia tem 11 a 12 milhões de habitantes. Para pensar nisso, 11 a 12 milhões de habitantes. Dos 11 a 12 milhões de habitantes, apenas 21 mil evangélicos. É um país não alcançado. Deus está levantando missionários para lá. Eles falaram assim para mim, se tiver qualquer pastor, me manda aqui, a gente precisa. Os pastores estavam lá, falaram assim, o problema é ter que aprender grego, né? Pregar em grego já é... Eles falaram, você estudou no seminário? Eu falei assim, foi a única matéria que eu bombei. Mas, enfim, quando a gente fala sobre, sabe, o que o mundo está vivendo, seja na Europa, seja na América do Sul, América Central, o Oriente Médio, a Ásia, eu quero dizer para você, o mundo hoje carece desesperadamente pela sabedoria de Deus. Todos os presidentes, todos os governantes, você começa a ler o jornal, você começa a falar assim, Deus, a gente precisa. O que a gente mais vê é a carência da sabedoria nas lideranças. Isso pode ser a nível mundial, isso pode ser a nível nacional, isso pode ser a nível da nossa cidade, ou da nossa região, do nosso bairro, da nossa família, do nosso entorno. Se você começar a prestar atenção, as pessoas que tomam as decisões que afetam a tua vida, precisam da sabedoria de Deus. Pode ser até o teu chefe, precisa da sabedoria de Deus. O síndico do teu prédio, precisa da sabedoria de Deus. Professor dos teus filhos, precisa da sabedoria de Deus. Você que é a marido da tua casa, precisa da sabedoria de Deus. Faz sentido? Nós precisamos da sabedoria de Deus. Mas uma coisa que nos consola é que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, olha só que ele fala, esta é a confiança. Em tempos de dúvida, em tempos de ceticismo, em tempos de talvez crises existenciais, é bom você ter algo que te traz confiança. Olha só o que a palavra diz, esta é a confiança que temos, que ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Fala comigo, condicional. Essa segunda frase é uma condição. Ele diz, se é a condição. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quantos aqui querem que Deus venha ouvir a tua oração? Todo mundo, não é? Que Deus ouça o teu clamor, todo mundo quer isso. Ele diz, Ele vai ouvir se você pedir de acordo com a vontade de Deus. Então, a frase crítica desse versículo é a vontade de Deus.
de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta que não cala, então, Deus, como que eu faço para pedir de acordo com a tua vontade? Agora, uma coisa também que nos traz ainda mais confiança é essa última frase que ele disse: Ele nos ouvirá. Fala comigo, chamar. É S-H-A-M-A. É o verbo no hebraico de ouvir. Que por mais que isso aqui no texto original foi escrito em grego, João é um judeu. A primeira língua dele é o hebraico. Ele está escrevendo assim: olha, Deus vai chamar, Deus vai ouvir. Agora, chamar não é qualquer ou um verbo que nem nós entendemos no português de escutar. Ondas sonoras vêm e atingem o teu tímpano. Eu escutei um barulho. Não, esse não é o chamar. O chamar tem uma conotação no verbo do hebraico mais profunda, que tem a ver com você escutar e você fazer. É mais ou menos uma coisa totalmente integrada. O escutar, entendimento, ação. 3 partes. Esse é o chamar que ele põe nesse versículo. Ele fala: Deus vai escutar e entender o teu clamor e agir se você pedir a vontade de Deus. Deus, eu quero então pedir tua vontade, porque se eu pedir a tua vontade, o Senhor vai chamar. Não vai simplesmente falar: filho, estou vendo, estou escutando. Você não vai fazer nada, pai. Ele está dizendo: eu vou chamar, eu vou escutar, entender e agir ao teu favor. Essa palavra chamar é de onde vem uma oração que os judeus fazem há milhares de anos, todas as manhãs. Essa oração é o que a gente chama de Shema. Alguém já ouviu falar do Shema? Deuteronômio 6, abre aí comigo, a gente vai ler Shema. Essa oração, o povo de Israel faz todos os dias pela manhã, para que eles venham então se lembrar daquele que os criou e o seu próprio Deus. Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Olha só, de novo, versículo 4. Ouça, ó Israel. Você está vendo essa frase aí? Ouça, ó Israel. Essa frase no original é chamar. Deus está falando: povo, meu povo, escute, entenda e execute. Execute o quê? Entenda o quê? Escute o quê? Que eu sou o teu Deus, me ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, suas forças, e que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam sempre em seu coração. Porque se você escuta a palavra de Deus, você é um produto da palavra de Deus. Faz sentido? Se você escuta e entende a palavra de Deus, você vai começar então a produzir como ramificação a frutificação da sua natureza. Então isso é o chamar. E Deus está dizendo, esse mesmo conceito que você encontra há milhares de anos, quando Israel saiu do Egito para se tornar uma nação por si só soberana, ele fala: dessa mesma maneira eu te garanto. 1 João capítulo 5, 14, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar, eu vou escutar o teu clamor, eu vou entender teu clamor, eu vou agir a teu favor, porém, se o teu clamor for a minha vontade. Por isso que a gente tem que perguntar a Deus: qual que é a tua vontade? Deus, eu preciso desesperadamente saber a tua opinião. O que significa que, Deus, eu preciso desesperadamente ter conhecimento da tua sabedoria. Então, como é que eu vou de fato viver e saber a opinião de Deus? Eu quero saber a opinião de Deus. Bom, eu quero dividir aqui em 3 pontos para você ter a opinião de Deus. A primeira coisa que a gente entende através desse versículo que a gente acabou de ler em 1 João 5,14 é que eu preciso orar a vontade de Deus. Mas como que eu vou orar a vontade de Deus? Como que eu garanto que eu estou orando a vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente pensa na nossa cabeça que a gente vai orando. Tudo bem, se eu conseguir orar a vontade de Deus, daí Ele vai me responder, Ele vai fazer chamar. Então o que você faz? Vai orando. Vai que você, sem querer, esbarra numa oração que é a vontade dele. Tá aí, resposta. Que nem loteria. Ganhei! Eu não sei nem o que eu fiz, mas deu certo. Alguma das 20 e poucas orações que eu fiz, respondeu. Então você nem sabe o que você fez para dar certo, mas deu certo.
Agora, tem uma maneira de você descobrir qual é a vontade de Deus. E você vai assegurar que eu vou orar à vontade de Deus. Então, número 1, nós precisamos orar à vontade de Deus. Mas como que eu vou orar à vontade de Deus? Abre comigo em Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte, versículo 9. Você vai conseguir orar à vontade de Deus se você fizer aquilo que Jesus te ensinou. E Jesus, ele fala, quando vocês forem orar, vocês orem dessa maneira. É a oração do Pai Nosso. E ele nos dá um template, ele nos dá um modelo. Isso aqui que é a estrutura de como deve ser uma oração que ora à vontade de Deus. Todo mundo achou? Mateus 6, versículo 9. Será que a gente consegue todo mundo orar isso junto? 1, 2, 3, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Essa é uma oração que você poderia fazer toda manhã. Eu sei que alguns fazem. Mas sabe, o que a gente precisa entender também é que existe um template, que nem eu falei. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo. Então, se você for ver versículo 9, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é isso? Então, 5 pilares do Pai Nosso. Está pronto? Anota aí. Número 1. Você encontra o primeiro pilar no versículo 9, que tem a ver com louvor e adoração. Tem a ver com o entendimento que eu não começo pedindo. Na verdade, eu começo entregando louvor, que tem muito a ver com seus grandes feitos, e adoração, que tem a ver com a sua natureza. Então eu falo: Deus, Pai, o Senhor é meu Pai, o Senhor está nos céus, santificado, reverenciado, exaltado, adorado, louvado seja o teu nome. Faz sentido? Tem a ver com adoração. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é, versículo 10, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se estiver anotando, o primeiro é louvor, adoração. O segundo é entrega ou rendição, que diz: não a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, você quer chegar nesse lugar onde você vai se render e dizer: Deus, que venha o teu reino. Agora, como é que o reino de Deus vem à nossa nação? Através dos filhos e filhas de Deus que estão nessa nação. Como é que o reino de Deus chega para a nossa cidade? Através dos cidadãos de São Paulo, que creem no Senhor Jesus. Como que o reino de Deus vai para o lugar de trabalho onde você trabalha? Quando você é o embaixador do reino de Deus. Faz sentido? Como que o reino de Deus entra na tua família? Quando você entende: eu sou o sacerdote desse lar. Faz sentido? Agora, como então vem o reino de Deus? Através de nós. Porém, para que o reino de Deus venha fluir através de nós, eu preciso primeiramente me render. Eu me entrego. Não seja feita a minha agenda, a tua agenda. Não seja feita a minha visão, a tua visão. Não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Eu tenho opinião para tudo, mas eu me calo e me submeto à tua sabedoria. Faz sentido? Rendição. Primeiro louvor, adoração, depois entrega e rendição. Terceiro ponto que ele fala aqui é versículo 11. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Isso aí é a súplica. Terceiro pilar é súplica. E ele tem alegria em escutar as nossas súplicas. Quando nós falamos: Deus, nós precisamos de comida. Deus, eu preciso de abrigo. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma direção. Deus, eu preciso de uma porta aberta. Eu queria que você entendesse uma coisa: Deus não está lá no seu trono, e quando você vem com a parte da súplica, a gente pensa que Deus é que nem nós, seres humanos, que o teu amigo chama para você tomar um café, e daí ele fica falando aquela conversinha afiada lá, daí de repente, então, daí você pensa: putz, agora estou passando por uma situação, cara, que eu estava precisando de uma ajuda tua. Você fala: não, vamos ver o que dá para fazer. Deus não é assim. Ele não está tipo: chegamos naquela parte da oração. Não, ele tem alegria em escutar a tua súplica. Faz sentido? Ele tem alegria porque sabe de uma coisa? O brio de Deus é conseguir prover para os seus filhos. Não glorifica a Deus um filho dele que não está vivendo a abundância que o
filho primogênito, Jesus pagou na cruz para você ter. Então ele está dizendo, não, eu quero escutar, mas tem um jeito, tem um caminho. Você não já entra aqui dando o pé na porta pedindo, que nem teu filho. Ô pai, me dá aí o dinheiro aí que eu vou... Epa, calma aí, senta aí, quem que você pensa que é? Pensa que eu sou banco? Não é assim que você fala com teu filho? Ou pelo menos, você já pensou e já viu, observou alguns filhos fazendo assim com os pais? Ele fala, não, primeiro você vem com louvor, depois você vem com adoração, depois você vem com entrega, depois você vem com rendição. E de uma maneira que um pai que quer prover o seu filho, ele perguntou, o que é que você precisa? Eu preciso do pão de cada dia. E eu vou suprir o pão de cada dia. E daí ele vai no versículo 11 para o quarto pilar, versículo 12. Ele diz aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Fala comigo, intercessão. Esse é o quarto pilar. O que quer dizer isso? Ele fala assim, olha, Deus perdoa os pecados da minha geração. Ah, mas você não cometeu os pecados, essas aberrações que você está vendo aí, por aí na internet, no mundo afora, na sociedade, você não está cometendo. Você fala assim, não, mas não tem a ver com eu me pôr no lugar de falar, perdoa os pecados da minha geração, perdoa os pecados da minha nação, perdoa os erros da minha família, perdoa as decisões erradas que meu pai fez, e agora eu estou arcando com as consequências. Assim como eu perdoo aqueles que me devem. Isso é você se pôr num lugar de intercessão. Se estiver anotando, anote essa frase. Intercessão é você se pôr na posição entre um Deus que está ofendido e um povo ofensivo. Para pensar nisso. Um Deus ofendido e um povo ofensivo. E entre está você, filho de Deus, filha de Deus, povo dele, igreja de Cristo. É esse lugar que nós precisamos estar, na intercessão. Por quê? Porque um Deus que está ofendido, ele tem todo o direito de estar ofendido, porque ele foi vítima de uma ofensa do pecado num povo que é ofensivo. Faz sentido? E Deus, ele é um Deus justo. Deus é um Deus verdadeiro. Deus é um Deus cuja palavra não volta vazia. Você crê nisso? Então, uma vez que ele fala, você vai colher o que você plantou, ele está preso, entre aspas, à sua própria natureza. Então, quando alguém comete um pecado, uma infração, ela precisa ter a consequência daquela infração, e Deus não pode se trair, portanto, ele tem que exercer julgamento. Porém, existe algo aqui que é um desafio, que ao mesmo passo que ele é justo, que ele é verdadeiro, cuja palavra não tem sombra de mudança, ele também é bondoso, ele é misericordioso e ele é compassivo. Então ele está nesse lugar onde ele fala, eu preciso exercer a minha natureza, eu não posso trair minha natureza. Então ele olha para um artifício legal, e a gente está falando aqui juridiquês, uma cláusula, que fala, se eu achar um só homem que vai se pôr na brecha, fala comigo, intercessor, aí então eu posso exercer misericórdia. Não foi isso que Jesus foi para nós? O intercessor? Ele se põe na brecha e fala assim, não, os pecados da humanidade, tudo em mim, exerça sobre mim o julgamento. E Deus fala, conseguimos encontrar um lugar, um artifício legal, onde eu consigo ser verdadeiro a mim mesmo, e nós conseguimos ainda exercer misericórdia. Faz sentido? Então Deus fala assim, eu me alegro com uma igreja que se põe em intercessão, onde você se torna o artifício legal, ou a cláusula jurídica e espiritual, para que a tua sociedade venha experimentar misericórdia, perdão, uma outra oportunidade, novos começos. Faz sentido o que eu estou falando? A tua família vai ser beneficiada quando você fizer intercessão. Versículo 13, finalmente, o último pilar é, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala comigo, proteção. É adoração, louvor, adoração, entrega e rendição, súplica, intercessão e proteção. E o mundo espiritual é mais real do que você imagina, os ataques espirituais são mais reais do que você imagina. Além de você se vestir todos os dias com a armadura de Deus, faça isso. De manhã, põe a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinge teus lombos com a verdade, calça os seus pés com o evangelho da paz, toma o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo,
a espada do Espírito, que é a palavra. Se até te ajuda, vai lá e faz lá. Tem gente que faz isso, amém. Mas sai de casa com a armadura. Além disso, ore, me proteja de tentação e me proteja do mal. Por que você quer ver no que vai dar quando a tentação chegar? Eu não quero, eu já sei minha fraqueza, eu sei que eu sou carnal, eu sei que eu sou fraco. Eu estou pedindo, Deus, só afasta a tentação, que enquanto a tentação está longe, eu continuo firme aqui. Então quer dizer que se a tentação vier, você vai cair? Não, mas não quero pagar para ver. Eu quero ficar num lugar seguro. Faz sentido? É que nem você fala para a criança, não põe o dedo na tomada. O que ela vai fazer? Ela vai chegar bem perto da tomada e ficar, para quê? Não é verdade? Que nem ontem eu estava no parque com a minha família, história verídica, ontem. E lá não estava nem planejando. Saímos do restaurante e falei, e aí, o que a gente quer fazer? Eu e a Júnior falamos, as crianças precisam queimar energia. Vamos lá no Parque Ibirapuera, estava perto. Então a gente foi lá no Parque Ibirapuera, tinha uma bola, ele sempre tem uma bola no carro. Então, pega a bola aqui, vamos chutar. Daí eu estou lá, andando, daí chegou um grupo de pessoas, eles falaram assim, e aí pastor, beleza? Eu falei, putz, nem aqui a gente escapa. Enfim. Não, vocês são das áreas? Não, a gente é da uma outra igreja, falou o nome de uma igreja aqui, que é aqui na cidade. A gente está fazendo a nossa célula aqui no parque. Ah, que legal, que legal. A gente pode tirar uma foto? Pode tirar uma foto. Tirou a foto lá, tá, beleza. Conversamos, Deus abençoe, não quero interromper tua célula, vai lá, faz tua célula. E daí eu saí andando e a gente encontrou um lugar para, tipo um gramado para jogar bola. E daí a Júnior falou assim, esse negócio vai dar ruim. A bola vai cair na água, vai cair lá no rio. Tinha um riozinho que passava lá, sabe aquele rio limpo pra caramba lá no Ibirapuera? Cristalino. E ela falou assim, vai cair a bola lá dentro. Eu falei assim, não, a gente chuta aqui, eu chuto aqui. É tranquilo aqui, a gente fica tocando a bola aqui. Beleza. Então ficamos lá quase 1 hora. A bola nem chegou perto do rio. E a Júnior falava assim, toma cuidado para não chegar com a bola perto do rio. Não fica perto do rio. Para os meninos, né? Daí beleza. Estava terminando a última bola. Sempre é no último lance. Não é verdade? Sempre é no último lance. Foi lá, bum, a bola caiu no rio. Daí nessa que caiu no rio, o meu número 2, o Co, pega um pedaço de pau, pensou, eu vou conseguir pegar. Ui, caiu na água. Caiu no rio do Ibirapuera. Só que ele caiu de um jeito, bum, afundou no rio, que eu comecei a ter uma crise de riso. Falei, tipo, bullying é uma linguagem de amor. Eu comecei a rir e a Júlia, pega o menino! Falei, sai daí! Eu falei, sai daí! Daí de repente começou a vir um vulgo de gente assim. Daí eu vi, eram os irmãos da célula, da outra igreja. Pastor, precisa de ajuda aí! Falei, não, ele sabe nadar, vai ficar tranquilo. Ele seguramos ele lá, puxamos ele. E daí ficamos um tempinho até conseguir pegar e tirar a bola de lá. Os meninos lá da outra célula que tiraram. Mas aonde que você vê o perigo? É na margem do rio. Sabe aquele barranco? Você tem tanto gramado para brincar, fica aqui. Mas quando a bola vem para cá, você está flertando com o pecado. Está flertando com a queda. Essa oração é isso. Ele fala assim, olha, me livra de tentação. Não é nem de pecado, é de tentação. Porque se você conseguir ficar longe da tentação, a probabilidade de você cair do pecado diminui drasticamente. Faz sentido? Então a oração do Pai Nosso é a garantia que você está orando à vontade de Deus. Uma outra maneira de você garantir que você está orando à vontade de Deus é a oração no Espírito. Isso o apóstolo Paulo fala em Romanos 8. É a segunda maneira de você garantir, eu estou orando à vontade de Deus. Versículo 26 de Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. A verdade é essa, eu não quero saber, eu estou há 30 anos no Evangelho, a gente não sabe como orar. A gente acerta muitas vezes, a gente sabe muita coisa, mas a gente não sabe tudo. Nós vamos ficar o resto da nossa vida ainda aprendendo, porque a gente não consegue saber tudo. E ele fala assim, olha, vocês não sabem como orar. Por isso que Deus nos dá o ajudador. Quem é o ajudador? É o Espírito Santo, o Paracletos. E o Espírito Santo, ele não mora no teu cérebro. O Espírito Santo mora no teu espírito. Você é feito de corpo, de alma, de espírito. O Espírito Santo mora no teu espírito. E quando você ora no espírito, você não está orando a partir do teu raciocínio. Você está orando a partir do teu espírito.
Então, quando você ora em português, inglês, espanhol, seja qual for o idioma que você ora, que você fala, deixa eu te dizer uma coisa, você está orando através do teu entendimento, o que é muito bom. O movimento é, a partir do meu espírito, eu começo a pensar. Eu acordo, eu penso, eu preciso orar o Pai Nosso. Como que era o Pai Nosso? Era em Mateus 6, né? Mas começava como? Pai Nosso que está... Você está raciocinando. Então você sai do teu espírito, tua mente, tua boca. Tua boca é o que? É o gatilho espiritual. É por isso que tudo no mundo espiritual funciona através de declarações. Tem gatilho. Por isso que as pessoas hoje, o mundo, ele entendeu certas coisas que a Bíblia já falava lá atrás. Por exemplo, não vai ficar falando essas coisas aí negativas, senão fica aqui um clima muito negativo. Sabe por quê? Eles começaram já a perceber que as palavras afetam atmosferas. Mas a Bíblia já falava isso desde lá de trás, desde o primeiro versículo. A Bíblia falava que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, não pensou Deus, disse Deus, não mexeu, manipulou Deus, disse Deus, haja luz, e houve, porque no mundo espiritual as coisas acontecem através de declarações. Então, da mesma maneira, quando você estiver orando em entendimento, você vai, a partir do Espírito, tua mente formula o raciocínio das frases e você emite o som através da tua oração. Agora, quando você faz a oração no Espírito, o apóstolo Paulo diz aqui que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, e aquele que sonda os corações, quem é aquele que sonda os corações? É o Espírito Santo. Ele conhece a intenção do Espírito. Ele está falando assim, olha, o Espírito Santo faz parte da Trindade. O Espírito Santo conhece a mente de Deus para você. O Espírito Santo sabe a sabedoria de Deus. Então, quando você ora no Espírito, é aquele que sonda os corações, que conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo, com E maiúsculo, intercede pelos santos, presta atenção aqui, de acordo com o quê? De acordo, versículo 27, última frase, de acordo com a vontade de Deus. Então, eu quero orar a vontade de Deus. Ora em línguas, vai orar no Espírito. Ah, mas não entendo nada. Não é para você orar em entendimento, é para você orar no Espírito. Ah, então não devo orar em entendimento? Não, você deve orar em entendimento, também você deve orar em Espírito. Então tem momentos onde você consegue orar em Espírito, que você consegue fazer outras coisas. Você está cozinhando, vai orar no Espírito. Está tomando um banho no chuveiro, vai orar no Espírito. Está na esteira, fazendo tua caminhada, fazendo o teu treino, vai orar no Espírito. Põe a tua música de soaking e vai orar no Espírito. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe o que é soaking? Aquela música assim, ó, você pega os playlists soaking e oração, ou meditação. Toca aquele negócio lá e fica o negócio lá, dá uma atmosfera, você vai orando no Espírito. Eu estava uma vez no carro, às vezes talvez uma das coisas mais úteis e frutíferas que você pode fazer eu fiz isso uns anos atrás. Eu pus uma meta, uma das minhas resoluções do ano, eu falei assim, nesse ano, toda vez que eu entrar no meu carro, dirigindo, eu estarei orando no Espírito. Não vou escutar música, não vou escutar rádio, não tem nada de errado com isso. Mas naquele ano eu tomei essa decisão, eu vou orar no Espírito. Eu comecei a ver uma diferença na minha vida. Daí, recentemente, eu estava lá no trânsito, escutando um programa de futebol lá, estava falando lá do meu time. Eu comecei a passar raiva, eu comecei a me pegar xingando o rádio. Daí eu pensei, o que você está fazendo, cara? Você está xingando o rádio. Eu falei, esse técnico é uma besta, esse técnico não entende, nunca teve um time tão bom, e agora o cara não consegue fazer esse time jogar. O que você está fazendo, Theo? Não para com esse negócio. Daí eu liguei, já tirei da rádio, eu botei no meu Spotify, pum, meu playlist de soul, comecei a chorar na barra. Eu senti, agora está melhor. Tem coisas que você passa raiva à toa, você tem que orar no Espírito. Faz sentido? Está preocupado, vai orar no Espírito, você vai ver com uma paz vai começar a preencher teu coração. Ansioso, vai orar no Espírito. Então quando você começa a orar no Espírito, você está orando a vontade de Deus a partir do teu Espírito, e a nossa mente não entende a oração no Espírito, mas nós temos fé. Fala comigo, eu sou crente. Se você é crente, o que é que te faz crente? Crença, fé. Você tem que ter fé que você está orando a partir do teu Espírito, a vontade de Deus para você. Agora, a terceira maneira de você garantir que você está orando a vontade de Deus é aquilo que a palavra diz em Tiago 1, versículo 5. Ele fala aqui, se algum de vocês, Tiago 1, 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé,
sem duvidar. Então o que ele está falando? Se você pedir por sabedoria, Deus te garante que vai te dar livremente de boa vontade. Então como que eu sei que eu estou orando a vontade de Deus? Ele já deixou explicitamente clara nesse texto. A minha vontade é que você tenha a minha sabedoria. Como que eu tenho a tua sabedoria? Peça. Ore, Deus me dá a tua sabedoria. Talvez uma verdade tão simples, mas forte você tem que entender isso, que é da vontade de Deus que você ore por sabedoria. É da vontade de Deus. Como que eu sei? Bom, além do fato que está tão explícito no texto de Tiago 1, tem Isaías 30 também. Abre lá comigo, Isaías capítulo 30. Versículo 1. Isso aqui é Deus falando com a nação de Israel. Isaías 30, versículo 1, ele fala aqui: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. Ai significa o quê? Maldito. Quem quiser maldito? É a pessoa ausente da bênção. Quem aqui quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado. Então ele está dizendo aqui, olha, ai dos filhos obstinados. Então não faça o que esses filhos malditos fizeram. Que foi, declara o Senhor, versículo 1, que executam planos que não são meus. Deus, eu não quero fazer nenhum plano, não quero executar nenhum plano que não é teu para a minha vida. Qual é a tua opinião? Faz sentido? Ele continua dizendo, fazem acordo sem a minha aprovação. A pergunta é, você está perguntando a opinião de Deus? Você valoriza a aprovação de Deus? Deus, eu não quero executar nenhum plano que não tenha a ver com a tua opinião. Eu estou perguntando, Deus, eu tenho que vender esse carro, eu tenho que comprar essa sociedade, eu tenho que me mudar de casa, eu tenho que tirar os meus filhos dessa escola e pôr naquela escola, eu tenho que pedir ela em casamento esse ano ou ano que vem, eu tenho que mudar de curso de faculdade, eu tenho que fazer esse MBA agora, eu tenho que aceitar essa proposta de emprego, eu tenho que ir para essa viagem missionária, tudo. Deus, eu quero a tua aprovação, porque eu não quero ser maldito. Eu não quero ser esse ai dos filhos. Versículo 2, que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção no poder do faraó. O que significa buscar proteção no poder do faraó? É você buscar o que você precisa em homens. Ah, mas se eu pegar esse emprego aqui, esse emprego aqui me dá isso, aquilo, essa aqui é uma empresa muito bem conceituada, pode ser um faraó. Pode humanamente pensar que vai te prover tantas coisas, mas uma vez você está lá dentro, você é um escravo. Deus fala assim, você procura ajuda em lugares que são humanos e terrenos como você, que tem seus dias contados, em vez de você vir procurar e perguntar para mim, o que eu acho, o que eu penso, qual é a minha opinião. É isso que você está falando. Você não me consulta, ele diz. Versículo 9, pula lá para o fundo, lá para o versículo 9. Diz, esse povo é rebelde. Então o que significa rebeldia? É você agir e tocar a tua vida como um cristão sem perguntar qual que é a opinião de Cristo. É você viver como um filho de Deus sem você se importar com a sabedoria de Deus em todas as suas decisões. É isso que ele está falando. Isso aí é rebeldia. Então a pergunta que eu faço para mim é quantas vezes que eu intencionalmente ou não intencionalmente não perguntei a opinião de Deus. Tem gente que não pergunta a opinião de Deus porque já sabe que Deus vai falar não. Não é verdade? É que nem o filho que não vou nem pedir permissão, já vou fazer. Daí eu arco a bronca lá na frente, porque se eu perguntar agora, daí a minha mãe vai falar não. Então às vezes eu estou nos aconselhamentos e fico pensando, mas onde você está com a tua cabeça? Você cresceu no evangelho? Não, eu sou filho de pastor. Eu cresci na igreja. Não, eu sou evangélico, terceira geração evangélica. E como é que você está? Onde é que você estava com a tua cabeça no namoro? No noivado? Você nunca perguntou para Deus se ele era para você, se ela era para você? Você não quis a opinião de Deus? Mas agora você está precisando de um milagre. Isso que eu estou vendo tantas vezes. Crentes precisando de milagres, de situações que eles nunca consultaram a Deus para poder entrar ou não entrar. Faz sentido? E Deus na sua misericórdia fala assim, não, eu vou fazer um milagre na minha misericórdia. Mas o Senhor não quer só que você venha viver a vontade permissível, Ele quer que você venha viver a vontade que é boa, perfeita e agradável. Faz sentido? E para você viver isso, eu falo para você, começa com a busca da sabedoria de Deus. Então, quantas vezes eu já tomei decisão sem consultar a opinião de Deus para a situação que eu me encontro? Eu preciso então orar a vontade de Deus para receber então o chamar,
ouvir, entender e o agir de Deus na minha vida. E depois, número 2, eu preciso acessar essa sabedoria. Eu estava falando aqui que semana passada nós estávamos na Grécia, e os pastores que nos receberam lá, eles nos levaram para esse lugar chamado Areópago, onde Paulo debate e prega contra aqueles filósofos da Grécia. E ele traz então a conotação do Deus desconhecido. Você lembra isso? Atos 17? E incrível isso, né? Eu não sabia disso, mas daí esses pastores, eles estavam nos ensinando tanta coisa nesse passeio que a gente fez. Eles falaram, existiam mais ídolos na Grécia Antiga do que cidadãos. Para pensar isso. O cara conseguiu fazer mais ídolo do que filho. Ele chega num lugar onde Paulo entra numa cultura que glorifica a Sofia. O que é Sofia? É a sabedoria da antiga Grécia. Eles pensavam que só os deuses gregos têm Sofia, e os grandes filósofos, Sócrates, Platão, esses têm Sofia. Mas se você for ver, Paulo está falando isso depois de Cristo, 60 depois de Cristo, lá na Grécia. Mas olha o que rei Salomão, raiz de Davi, lá atrás, antes de Jesus, já falava sobre sabedoria. É o que eu falo para as pessoas: o jornal de amanhã não é tão atual quanto a Bíblia, que foi escrita há milhares de anos atrás. Não é verdade? Porque a Bíblia já falava algo. Olha só o que a Bíblia já falava em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ciência do santo, a prudência. O que ele está dizendo? Sabedoria está disponível para todos. Sabedoria não é para aqueles que têm muitos diplomas. Não tem nada errado você ter muitos diplomas. Por favor, estude, continue estudando. Mas não é porque você está estudando e tem muito diploma que você tem sabedoria. Sabedoria não tem a ver com talento. Eu tenho muito talento, mas isso não quer dizer que você sabe. Sabedoria é porque eu sou muito inteligente, eu tenho um QI muito alto. Mas não quer dizer que você tem sabedoria. Porque sabedoria não é fruto desses atributos que são muito bons. Sabedoria, na verdade, é fruto de pessoas que têm temor a Deus, e a pessoa que tem temor a Deus conhece Deus. Como que eu vou ter acesso à sabedoria de Deus? Eu preciso temor do Senhor para conhecer o Senhor. Então eu acesso a sabedoria de Deus quando uma definição de sabedoria, que se você quiser, anote isso aqui. A sabedoria é a presença da mente do Espírito Santo na tua vida. A presença da mente do Espírito Santo na tua vida. Isso é a sabedoria. Você consegue ver a mente do Espírito Santo em todas as áreas da tua vida? Se você falar assim, eu consigo ver a presença da mente do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida, eu te garanto que as pessoas vão reconhecer, você é uma pessoa sábia. Você carrega a sabedoria de Deus. E eu acesso a sabedoria de Deus. Esse acesso é quando aquele momento que você não sabe o que eu tenho que fazer, Deus. Você está em oração, buscando, de repente parece que vem uma chave, um segredo. Alguém já recebeu esse segredo de Deus? Você fala assim, cara, é aquela pessoa, eu preciso procurar aquela pessoa. Tenho que fazer isso, vou tomar essa decisão. Você fala, de onde veio isso? Sabedoria de Deus. Porque você buscou o Senhor, você anda com o Senhor. Faz sentido o que eu estou falando? Tem uma história em 1 Reis 3, por conta do tempo que já estourou, eu não consigo entrar nisso. 1 Reis 3, você vai lembrar do homem mais sábio depois de Jesus, que é rei Salomão. Ele chegou num lugar onde ele teve que fazer um julgamento entre duas mulheres que dormiram, e elas tinham seus bebês do lado. Você lembra dessa história? E no meio da noite, uma delas rolou para cima do bebê, sufocou, matou o bebê, e ela acorda no meio da noite, percebe, ela matou o próprio bebê, ela vai lá e troca de bebê. Daí na manhã seguinte, a outra que acorda e vê o bebê morto, ela começa a perceber, mas esse aqui não é meu bebê. E ela vê que o bebê dela está no colo da mulher que tinha matado o próprio bebê. Daí entra então numa briga, e essa briga vai para litígio, e daí vai diante do tribunal, e quem que vai julgar isso é o rei Salomão. E o rei Salomão escuta então os dois argumentos, ele então decide então numa sentença, e ele fala, me traz a espada, eu vou cortar o bebê no meio, cada um pega metade do bebê, vocês vão ficar tranquilos, cada um, daí a gente acaba com essa briga aqui. E daí a mãe, que era a mãe de verdade do bebê vivo, fala, não, eu não preciso disso, por favor, não corte o bebê no meio, dê a ela esse bebê, por mais que seja meu, dê a ela. Aí Salomão veio e falou assim, esse é o coração de mãe, essa aqui que é a mãe verdadeira, dá para ela o bebê. E olha só o que o texto diz em 1 Reis 3, versículo 27. Então respondeu o rei e disse,
dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. As pessoas reconheceram nele sabedoria de Deus. Sabe quando as pessoas vão começar a perceber em você, você que fala assim, eu quero acessar a sabedoria, eu quero ter o temor a Deus, eu quero andar com Deus. Ele fala assim, então você vai começar então a ter frutos da sabedoria. Mas por que ele tem essa sabedoria? No mesmo capítulo, versículo 5, rapidinho, vamos lá. Em Gibeão, 1 Reis 3:5, apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos e disse-lhe, pede o que quiseres que te dê. Ele responde, me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Para pensar nisso, se Deus aparecesse na tua frente e falasse assim, o que você quer? Pede qualquer coisa, eu vou te dar. Qualquer coisa. Eu gostaria de pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus sejam salvas. Muito bom isso. Eu gostaria de ver o Brasil completamente erradicado de injustiça e corrupção. Muito bom isso. Eu gostaria de ver... Você pode ter N coisas para se pedir. Muito dinheiro para o movimento missionário, para aqueles que no mundo islâmico e hindu e budista que não conhecem Jesus, venham conhecer Jesus. Muito bom, tudo isso aí. Mas Salomão sabia que a coisa mais importante a pedir, por mais que tivessem diversas coisas boas a pedir, era a sabedoria de Deus. E Deus olha e fala assim, eu vou te dar sabedoria. Ele dá sabedoria a tal ponto que agora o povo reconhece. Existe sabedoria de Deus. E não só Salomão teve esse momento, como Moisés também teve esse momento. Em Êxodo 33, se você puder, abre aí comigo. Êxodo 33. Moisés teve esse momento onde Deus aparece e fala assim, o que você quer? O que você pede? E ele pede algo interessante, versículo 13 de Êxodo 33. Ele diz, se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Olha só, ele poderia pedir, Deus, eu quero um exército, o mais poderoso da terra. Deus, eu quero prata, ouro, para construirmos uma nação. Ele fala, não, eu quero conhecer os teus caminhos. É incrível isso. Salomão pede, eu quero a tua sabedoria. Moisés pede, eu quero conhecer os teus caminhos. Porque para nós realmente termos acesso à opinião de Deus, nós precisamos orar à vontade de Deus, nós precisamos acessar a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus vem quando você anda com Deus. Conhecer os caminhos dele. Faz sentido? Conhecer os caminhos de uma pessoa leva tempo. E tem a ver com você saber, número 3, a gente finaliza com isso, é você hospedar a presença de Deus. Pus aí anfitrionar. Você pode estar pensando, mas anfitrionar, será que existe? Existe, eu fiz minha pesquisa. É um verbo meio esquisito, né? Mas tem a ver com você saber ser um anfitrião. Quando você é um anfitrião de um hóspede, alguém que vem para a tua casa, vai pousar uma noite, ou às vezes mais do que uma noite, você vai se mobilizar para receber essa pessoa, sim ou não? Não é verdade? A pergunta é, quanto que nós estamos nos mobilizando para hospedar a presença de Deus? Olha só o que está escrito lá em, abre comigo, João 1:32, estamos quase terminando, João 1:32. Isso aqui é o relato de João Batista, e João Batista diz o seguinte acerca de Jesus, versículo 32, João 1, eu vi o Espírito, esse aqui é o Espírito Santo, descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. O que ele está falando? Deus não, o Espírito Santo não veio só sobre ele, permaneceu sobre ele. Eu não teria o reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Como é que João Batista reconheceu, esse aqui é o Messias? Porque ele tinha escutado uma palavra, falar assim, olha, quando você vê a pomba descer, e o Espírito Santo descer e permanecer, é o sinal, ele é o Messias. Então ele fala, eu vi. Isso que é importante que a gente venha a entender, que o que Deus quer é que nós não venhamos apenas receber o Espírito Santo, é viver de uma maneira que ele vai permanecer. Faz sentido?
Eu quero a opinião de Deus para tudo. Se você quer a opinião de Deus para tudo, você tem que ter um estilo de vida que Ele consegue permanecer com você, que Ele vai andar junto com você, para você conhecer os caminhos dEle, para você conhecer a mente dEle, para você começar a ter a opinião dEle em todas as áreas da tua vida. Faz sentido? Como é que eu garanto que Ele vai permanecer? Eu vou terminar com isso aqui. Você vai garantir que Ele vai permanecer com você de acordo com aquilo que Paulo fala em Efésios. Esse aqui é o nosso último versículo, e é de verdade. Efésios capítulo 4 te dá a receita de como que você consegue fazer o Espírito Santo permanecer sobre você, para você ter acesso à sabedoria de Deus, para você ter então acesso à vontade dEle e à opinião dEle na tua vida. E não, versículo 30 de Efésios 4, todo mundo achou? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quem é que te selou para o dia da redenção? Espírito Santo. O que quer dizer o dia da redenção? Tua salvação. Ele que te salvou, Ele que te selou, o sangue de Jesus te salvou, mas Ele selou você para a salvação. Só que mesmo depois de ser salvo, você consegue entristecer o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. O que significa você entristecer o Espírito Santo? Não tem a ver, eu entristeci o Espírito Santo, eu perdi minha salvação. Não tem a ver com isso, você está selado para a redenção. O que quer dizer é que você vai ter uma interrupção na tua comunhão com Ele. Faz sentido? Você está andando com Jesus, você está sentindo a presença dEle, de repente parece que a presença vai embora. O que aconteceu? Você fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo. Mas o que eu fiz para entristecer o Espírito Santo? No próximo versículo ele fala: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Tem uma lista de 6 coisas que ele está falando. Se você tiver maldade, você vai entristecer o Espírito Santo. Se você começa a fazer fofoca, calúnia, para pensar, em qual ambiente de fofoca o Espírito Santo está? Nenhum. Você vê o Espírito Santo no meio de um quebra-pau, uma gritaria? Não. Você vê o Espírito Santo presente num coração amargo? Também não. Ele fala assim: não entristeça o Espírito Santo. Se você conseguir se livrar de amargura, de ira, de gritaria, de calúnia, de fofoca, maledicência, você conseguir se livrar de maldade, você começa a dar condições para o Espírito Santo vir e permanecer. E se Ele permanece com você e você anda com Ele, você conhece os caminhos dEle. E se você conhece os caminhos dEle, você começa a ter acesso à sabedoria dEle. E se você tem acesso à sabedoria dEle, você vai ter a opinião dEle em todos os seus caminhos e você vai prosperar. Faz sentido? Fica de pé onde você está. Nós vamos orar para terminar. E eu creio que todos nós queremos reuniões de avivamento onde o fogo desce, não é verdade? Nós somos da Zion, a gente gosta disso. Só que o Senhor tem falado comigo. Sim, tem momentos onde o fogo do Espírito Santo vem e desce forte. Glória a Deus por isso. Mas algo poderoso é quando você consegue viver uma vida onde Ele permanece em você. É mais poderoso que isso. Você sai daqui, você vai viver tua segunda, sábado, o Espírito Santo permanecendo em você, você tendo acesso à sabedoria dEle, você tendo acesso à opinião dEle, as decisões que você vai tomar nessa semana, você vai ter acesso à palavra, à perspectiva dEle. Você crê nisso? Hoje nós vamos orar para finalizar, mas antes disso, abra suas mãos como para receber algo do Senhor. Eu quero orar para que o Senhor venha depositar a sua sabedoria sobre nós, um zelo pela presença dEle. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem uma opinião acerca de todas as áreas da nossa vida. E nós queremos hoje, como teu corpo, como teus filhos, tuas filhas, falarmos: eis-nos aqui. Nós queremos escutar, nós queremos conhecer a tua perspectiva, nós queremos saber a tua sabedoria. Nos mostra, a tua palavra diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Hoje, Pai, gera em nós o temor a Ti, nos faz um povo temente a Ti. Hoje, Pai, assim como Salomão pediu sabedoria, e assim como Tiago nos fala a pedir sabedoria, nós pedimos: nos dá sabedoria.
Onde você estiver, começa a verbalizar isso. Fala assim: Deus, me dá sabedoria. Eu preciso da sabedoria divina. Eu não apoio no meu próprio entendimento. Eu não quero ser guiado pelos meus instintos, pela minha maneira humana de pensar. Me dá sabedoria além dos meus anos. E nós também pedimos, Senhor Deus, mostra-nos os teus caminhos. Queremos conhecer o teu jeito. Nós queremos, Pai, trazer a tua verdade da tua maneira. Isso é sabedoria. Aplicar o teu conhecimento da maneira correta. Pai, eis-nos aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a viver de tal maneira que nós não vamos entristecer o Espírito Santo e permanecer no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Receba agora a bênção apostólica. Agora, hoje eu declaro as bênçãos de Deus sobre você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Assim como Abraão foi abençoado de todas as formas, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe suas propriedades, que Deus te faça uma bênção para as nações, assim como Deus abençoou Jacó, mudando o nome dele para Israel, que também o seu nome cristão o leve a ser frutífero e a multiplicar tudo aquilo que suas mãos tocarem. Quando você for tentado e provado, que você saia vitorioso como Jó, com a porção dobrada do que você tinha antes. E à medida que você cria os seus filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor, que eles cresçam em retidão, trazendo honra ao nome da sua família. E quando você honrar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas, que as bênçãos do Senhor, inclusive as materiais, te alcancem e transbordem em todas as áreas da tua vida. Eu declaro que o devorador será repreendido, aniquilado da sua vida, e que muitos se levantarão para te reconhecer como um filho, uma filha de Deus, abençoado, abençoada. Enquanto você espera no Senhor, enquanto você obedece a sua palavra, enquanto você o busca acima de tudo, que as bênçãos de saúde, de coragem, de proteção, de favor sejam a sua recompensa. Que o Senhor hoje, nessa semana, te proteja e te guarde na sua entrada e na sua saída. Zion, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhes dê a paz que excede todo entendimento. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.